Quarta Comunidade. Bom dia, este é um programa dedicado à harmonia das suas expressões, ou, dito de outra forma, à luta importante que você realiza em busca de um equilíbrio entre a vontade de manter as expressões faciais agradáveis e os exercícios que podem te deixar equilibrado no rosto. Hoje vamos falar sobre a motricidade orofacial e todos os seus recursos para que as pessoas saibam como exercitar os músculos faciais. Minha entrevistada é uma fonoaudióloga especializada nessa fonoestética, né? Caroline Lamin, que trabalha em São José dos Campos. Vamos primeiro conceituar para o nosso telespectador entender essa questão da motricidade orofacial. Termozinho meio complicado, para depois a gente entrar nos detalhes que eu tenho certeza que leva muitas pessoas ao seu consultório, sobretudo as mulheres, né, Carol? A motricidade orofacial é uma área da fonoaudiologia que trabalha os músculos da cabeça e pescoço e as funções que esses músculos desempenham. Então, trabalha a respiração, mastigação, a fala, sucção. Esses hábitos são importantes para manter os músculos saudáveis. E como é que é essa coisa da expressão? Muita gente, às vezes, a gente bate o olho numa pessoa e percebe que ela está com o senho franzido demais, sobrecarregado, começam a aparecer marcas na testa, ou então aqui embaixo, na hora de sorrir, o sorriso dela não sai tão relaxado assim. Como é que vocês trabalham, como que a fonoaudiologia trabalha a identificação dessas expressões, buscando uma coerência maior? Se sorrir, sorrir, né? E não sorrir de um jeito meio tenso. Os músculos têm que estar em harmonia. Então, às vezes, as pessoas passam informação dupla, né? Então, eu quero sorrir, mas de repente jogo minha boca para baixo. Então, eu estou mostrando tristeza, mas estou sorrindo. Ou, se não, eu vou sorrir e uso muito o levantador do lábio superior da asa do nariz. Então, eu vou sorrir. A pessoa ri e levanta aqui. muito. Isso. Então, assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. De tanto eu fazer o movimento, o rosto vai vincando. Então, assim, fazer fonoaudiologia estética não é ficar com cara de cera. E muito menos fazer careta na frente do espelho. Né? Tem gente que fala pra mim assim, vou lá no seu consultório e vou ficar fazendo careta. Não, não vai. Né? Vai adequar as funções. Se a gente passa o dia inteiro sorrindo, falando, comendo, né? A gente faz mais ou menos em média de 2.000 a 4.000 deglutições por dia. Então, assim, não tem cabimento uma pessoa sentar na frente do espelho e fazer 3 séries de 15, se faz de 2.000 a 4.000 deglutições erradas, né? Então, assim, uma língua não tem tanta que... força para mudar um hábito que já está enraizado. E assim, a face é diferente do corpo, né? Eu tenho corpo, o músculo tem origem, inserção em osso. A face não. Eu tenho origem em outro músculo, né? Em um músculo sai de outro. Vamos pegar assim, o zigomático maior. Origem e inserção que você fala, assim, o músculo nasce no lugar e caminha, fixa no osso em outro lugar. Então, corpo eu tenho origem e inserção. Né? Saio de um osso, vou para outro local. Isso. Então, eu trabalho com pontos fixos. Rosto, diferente não. do rosto. Eu tenho São que ter pontos mímica, móveis. né? Eu estou mostrando meus sentimentos. O rosto mostra a identidade da gente. Você ia falar de um músculo como? Aqui, o zigomático maior. Então, ele sai do orbicular dos olhos e vem para o orbicular da boca, certo? Então, e aqui eu tenho o meu bucinador. Se eu jogo muita força para o masseter, que é esse músculo aqui de trás, por exemplo, se eu tenho bruxismo, então eu passo a noite inteira fazendo força com o masseter. Como eles estão todos interligados, eu sempre brinco com as minhas pacientes assim, que os músculos da face, eles funcionam como se fosse uma grande família. Então, se um está fazendo muito trabalho, o outro, relaxa, fica não folgado. faz nada. Então, aqui, se o masseter está sobrecarregado, o meu bucinador não vai trabalhar como deveria. Né? Na hora da mastigação, eu ponho para lá, ou ao contrário, se tem uma falha dentária, aí eu jogo a minha comida toda para frente. Então, o organismo é inteligente, ele vai falar, opa, deixa eu apertar a boca, senão essa comida vai escapar e eu vou passar vergonha aqui. Então, eu vou assumindo padrões de compensação que vai prejudicando. Então, assim, fazer a fonoestética, ela reequilibra essa musculatura. Mas quando as pessoas não têm consciência de que elas fazem isso, o que normalmente acontece? Não tem. A pessoa não tem consciência de que mastiga mais de um lado, de que a boca está torta, de que
sofre dessas tensões todas e não consegue, qual é o caminho para equilibrar isso daqui? Você tomar consciência de que essa musculatura precisa de uma reorganização. O meu programa de trabalho, ele dura 3 meses básicos, e no início a gente trabalha muito com consciência corporal. A gente só consegue mudar um padrão quando a gente conhece. Ninguém muda o que não conhece. Então, o primeiro passo é a filmagem. Porque às vezes eu posso falar para você, Abranches, você faz muito esse movimento. Sobe sobre você, por exemplo. Você fala, né? Eu não faço. Então, assim, com a filmagem, a pessoa se olhando vai perceber, nossa, olha... não tem jeito, eu faço mesmo. Eu faço isso, então vamos trabalhar. Né? Então, eu trabalho muito com a propriocepção, essa questão do feedback. Sim, a percepção de si mesma. Por exemplo, as sensações, né? Se eu tenho, por exemplo, a gente está aqui, eu estou sentindo a minha testa, mas de repente se eu fizer um estímulo aqui, eu vou mudar a minha sensação. Né? Então, o transpore é uma fita que ajuda o músculo, então eu vou desprogramar aquele movimento. Por exemplo, uma pessoa que usa muito o corrugador de supercílios, seja por fotofobia, que essa é isso questão... que você falou aí? Supercílios, esse músculo aqui, tá. Corrugador de supercílios. Usa muito para falar, então mexe muito assim? Usa muito, ou assim, para ficar com ruga aqui, ó, ruga glabelar. Então, primeiro a gente vai descobrir a causa. Por que ela faz isso? É por fotofobia? Vamos ter que trabalhar aí, encaminhar para um oftalmologista, né, para usar um óculos adequado, com uma lente escura. Toda vez que ela está na claridade, ela faz isso. Então, o músculo vai se habituando. Então, a gente tem que desprogramar esse movimento. Olha só que coisa. E o transpore, ele ajuda, né? É como se fosse assim, te ajudasse, ó, isso não faz. Isso não faz. Então, tanto é que para eu fazer esse movimento, eu tenho que me concentrar. Porque eu já desprogramei tanto assim a não fazer, não quero ficar com cara de brava. Sim. Então eu tenho que pensar, quando eu vou acionar, ó, vai outro grupo, vai olho, vai outros exercícios que eu trabalho no dia a dia do consultório, mas ele mesmo, graças a Deus, não vai. Que interessante. Olha, vocês estão percebendo que eu estou conversando aqui com uma fonoaudióloga que está dando orientações interessantes a respeito de questões estéticas. E onde é que entra a voz nisso? De que forma que ela pode trabalhar a consciência da voz para que tudo isso daqui fique mais harmônico? É o que vamos ver daqui a pouco no próximo bloco. Até já.